Olá, eu sou a Rafaela. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui pro canal. Liguei a câmera agora pra falar sobre ansiedade, sobre tudo que eu já passei com ansiedade, com sentimentos ruins, que ao longo do tempo eu fui aprendendo a ressignificar, eu fui aprendendo a olhar de uma maneira diferente para os meus sentimentos, para a maneira que eu estava vivendo. O que eu quero dizer? Eu fui correr, né? Eu gosto de correr. Não corro, não sou maratonista, nem nada disso. Mas eu gosto de correr do meu jeitinho. É algo que me ajuda. É um momento que eu tenho para pensar, para refletir e, por incrível que pareça, para relaxar. Ah, mas você relaxa correndo, sim, correndo. E é um momento que eu tenho para me distrair. Enfim, eu tava correndo esses dias e eu comecei a me lembrar de quando eu sofria muito com a ansiedade, mas eu sofria muito mesmo, muito. E essa ansiedade me levou a um processo de depressão profunda, e depressão nunca é algo que a gente gosta de falar. A não ser as pessoas que gostam de dramatizar a própria vida, não é o meu caso. É algo que eu jamais pensei em expor para outras pessoas. Só a minha família sabe e pouquíssimos amigos muito próximos. Então a ansiedade me levou a um processo de depressão. Eu não sabia que isso poderia acontecer, mas aconteceu. E eu passei um bom tempo sofrendo com isso, até eu descobrir que só eu poderia fazer algo para mudar minha realidade. Eu poderia receber conselhos, eu poderia fazer terapia, mas só a minha própria atitude poderia mudar a minha vida. Mas quando a gente está num processo difícil como esse, é muito complicado você ter a atitude. Principalmente a depressão, porque a depressão ela trava a gente. Tudo que você gostava de fazer, você não gosta mais. Você não vê graça mais em nada. Então, você ter uma atitude, uma ação, um movimento é mais complicado. Porém, não é impossível. Quando eu tava nesse processo, eu queria só ficar em casa, não queria ver pessoas, só queria ficar deitada. Precisava trabalhar? Precisava, mas chegou um ponto de que nem isso não importava. Não importava se eu tinha contas para pagar ou que não tinha forças, né, para levantar. E eu tenho muita fé em Deus, muita fé de que Deus pode curar qualquer pessoa de qualquer coisa. Mas aí eu vou voltar na parte que eu estava correndo e eu parei para lembrar do meu processo de cura. Quando eu tava depressiva e tudo mais, eu orava muito a Deus. Eu pedia muito, Deus, eu quero melhorar, me cura disso, me ajuda, me fortalece, me tira disso que eu nunca imaginei que passaria por isso. Me tira dessa situação. E eu imaginava que Deus viria e ouviria Ele mesmo, ou enviaria um anjo e me curaria. Mas o que Ele fez foi me mostrar que eu podia fazer algo por mim. Ele me mostrou que Ele me deu força, na verdade. Ele não veio e me curou da depressão e um dia eu acordei e eu estava super feliz, super alegre, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer as coisas, não. Deus, aí eu fui revendo, eu falei, olha como Deus trabalhou na minha vida de uma maneira que eu não imaginava que seria assim. Eu achava que um milagre era algo que papo Deus falava e era isso. Mas Deus fez o milagre de uma maneira que eu não poderia imaginar. E só hoje eu consigo ver o milagre que aconteceu. E outra coisa que eu também estava refletindo sobre isso é que Jesus, quando ele veio, ele não falou para as pessoas exatamente o que as pessoas esperavam que ele falasse, como filho de Deus. Porque as pessoas esperavam que o Messias viria e ele ia dizer tudo que ele. Tudo. Mas não, ele veio falando em parábolas. Ele veio falando da maneira que muitos não entendiam. E é assim hoje. Deus não fala da maneira que a gente quer que ele fale. Muitas vezes ele ainda fala conosco por parábolas e nós precisamos interpretar o que ele disse. E é exatamente isso que hoje eu consigo enxergar. Hoje eu consigo interpretar a maneira que Deus trabalhou na minha vida. Que não foi do dia para noite,
Não foi como um milagre que ele falou, levante e eu levantei. Mas foi um milagre. Eu estava num processo depressivo e de muita ansiedade. Eu sempre fui muito ansiosa. Desde criança, eu sempre tive gastrite nervosa. Essas coisas que não se explica, porque não tem explicação de onde isso veio. Pelo menos eu não sei, né? Deve ter alguma explicação, mas ainda não consegui entender. Mas sempre tive ansiedade, passava muito mal em primeiro dia de aula, passava muito mal quando ia mudar de escola. Enfim, mas eu sempre fui sociável, uma criança sociável, e é isso. Voltando, fui correr esses dias. E aí fui relembrando todo esse processo. Nossa, eu era uma criança muito ansiosa, e aí dessa ansiedade foi gerada. Teve um ponto na minha vida que aconteceram coisas e isso gerou um processo depressivo. De repente eu não sabia quem eu era, não queria ir pra lugar nenhum, não queria ver ninguém. E isso foi piorando, 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 até eu cheguei ao ponto de não conseguir comer mais. E quando eu comia, eu não sentia o gosto daquele alimento. Foi um negócio esquisitérrimo demais. Tipo assim, o que que é isso? Eu comi um alimento e eu só sentia gosto doce. Tipo assim, eu podia comer um salgado, eu sentia o gosto doce. Tipo assim, a depressão tava mudando tudo na minha vida, meu paladar, tudo. Eu sentia formigamento nas extremidades. Eu cheguei a um ponto bem, assim, bem estranho mesmo. Eu cheguei a emagrecer, se eu não me engano, foram 10, quase 10 quilos em 15 dias. Virei uma vareta. E eu vou contar isso pra vocês o seguinte: tinham pessoas que não sabiam que eu estava depressiva. Às vezes eu precisava sair pra fazer algo, eu encontrava pessoas e tudo lindo, maravilhoso. Quer dizer, pelo menos eu pensava que ninguém sabia, né? Às vezes a pessoa tava me vendo e pensando, nossa, como ela tá estranha. Enfim. E aí, relembrando tudo isso, e eu fui vendo como que eu melhorei. Parei assim, pensei, como que eu melhorei? Como que eu cheguei hoje a estar como eu estou? E eu me lembrei que um dia eu falei assim, eu vou fazer uma caminhada, porque eu não tô aguentando mais ficar aqui parada, pensando em coisas ruins, eu vou fazer uma caminhada. Fui fazer uma caminhada. Isso já foi um milagre. Não foi um milagre, nossa, do dia pra noite eu melhorei, não, mas um dia eu falei, eu vou fazer uma caminhada, eu vou andar aqui, dar uma volta aqui no bairro, preciso coisar minha cabeça. Muito bem, fui um dia. No outro dia eu falei, eu vou de novo. No outro dia de novo. Aí no outro dia eu falei, ah, eu vou dar uma corridinha. Já comecei a me sentir um pouco melhor. Não melhorei. Não fui curada, assim, do dia pra noite. Mas aí comecei, aí peguei gosto, fui correndo um pouquinho mais, correndo, caminhando, aí fui. Tanto que hoje tem pessoas que eu posto que eu tô correndo, tem pessoas que falam assim, ai, Rafa, quando você for me avisa. Eu até tenho vontade de avisar. Mas correr pra mim é uma terapia. E você não faz terapia, você não leva um amigo pra sua terapia. Então, é meio complicado ainda pra mim, assim, ah, eu vou correr com alguém. O que que acontece? E aí eu comecei a correr, peguei muito gosto. E isso foi mudando os meus dias, foi mudando a minha maneira de ver a vida. E aí eu usava a corrida, esse momento, pra refletir sobre o que eu queria da minha vida, o que que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer, pra eu ir me redescobrindo, porque eu já não gostava de mais nada, pra mim não tinha nada tinha mais sentido. E aí eu fui vendo, porque na corrida você treina a sua respiração, se você não respirar certo, você não consegue correr, e a respiração é algo muito importante na vida da gente. Se você não respira direito, meu filho, não tem, nada tá bom. Você tá num momento de ansiedade, de nervosismo, se você respira, você pode ter certeza de que pelo menos 50% você vai melhorar daquele estresse. Enfim, e aí eu descobri que aquele verso que diz que a fé sem obras é morta, serve para inúmeras coisas em nossa vida. Serve para tudo. Serve para tudo. Porque sem obra, a obra é o quê? A obra é a ação. Então você vai ter uma ação. A ação e o movimento são tudo que nós seres humanos precisamos. Qual foi o meu a minha cura? A minha cura foi o movimento. Não adiantava eu ter fé e ficar lá orando, depressiva, parada lá em casa, trancada num quarto, as contas chegando e eu depressiva lá.
sem movimento, sem ação. Só a fé da oração não adianta. Se ela não tiver obras e se a fé não tiver ação, ela é morta. Hoje eu consigo ver isso, porque eu tinha fé que eu ia melhorar, que Deus ia me curar. Mas só a partir do momento que eu tive uma ação, que eu respondi aquilo que Deus me deu duas pernas, Deus me deu dois braços, Deus me deu um pulmão para respirar. Por que eu não posso ter um movimento para me ajudar a melhorar, a sair da situação que eu tô? Deus não precisava fazer mais nada. Ele já tinha me dado tudo que eu precisava para ser curada. Eu que precisava tomar uma ação. E aí eu pensei, nossa, realmente a fé sem obra, sem ação, não vale de nada. Não vale de nada. Só a partir do momento que eu tive uma ação foi que tudo mudou na minha vida. E aí eu comecei a socializar, eu comecei a ver a vida de outro ângulo, comecei a usar esse momento para refletir e tô aqui hoje. Ah, você é uma pessoa que não tem ansiedade? Jamais, gente. A ansiedade, ela é algo, a gente tem que usar ela para algo bom. Ela serve de alerta. É igual o medo. O medo é algo ruim? Não. O medo é algo bom, ele serve de alerta para certas coisas. Então, se a gente imagina se nós não tivéssemos medo de nada, né? Se não ficássemos ansiosos para nada. Então, mas a gente precisa ressignificar tudo, como tudo que acontece. E era isso que hoje eu queria compartilhar. Não tô dizendo, nossa, foi fácil. Não foi fácil. E nada é fácil. Mas essa é a vida. E a vida, ela é movimento. Tudo que você se movimenta, tudo que você tem uma ação, aquilo que você pretende, não adianta só, eu quero que algo bom aconteça na minha vida. Eu quero ter um emprego que eu ganhe mais. Né? Vamos dar um exemplo. Nossa, estou aqui nesse emprego, não gosto. Eu preciso de um emprego que eu ganhe mais, que eu trabalhe menos. Muito bem. Mas qual ação você está tomando? Ou você está só orando, pedindo a Deus: ai, Deus, eu quero, por favor, me ajuda a ter um emprego melhor, me ajuda a ganhar mais. E você não faz nada. Se você não está fazendo um curso, se especializando mais, estudando, se você não está tendo uma ação na sua vida, gente, toda ação tem uma reação. É física. A física na nossa vida. Espero que isso seja física. Espero que isso seja física. Toda ação tem uma reação. Então, não adianta só a gente ficar esperando que algo aconteça. Ah, mas já fiz vários cursos. Muito bem, faça mais. Não, não pare de agir. Né? No próximo vídeo, eu vou contar pra vocês sobre profissão. Acredito que profissão é algo que mexe muito com a gente. E foi algo que desencadeou um pouco da minha depressão. Me ajudou, que foi, né, uma bola de neve, mas essa parte profissional desencadeou muito o processo depressivo em mim. Eu quero falar isso num próximo vídeo. E quero falar tantas coisas. Agora eu tô, né, mãe em tempo integral. Eu sempre quis compartilhar alguma coisa com as pessoas e eu nunca tive, assim, tempo, porque eu trabalhava muito. Nunca tive um tempo que agora eu tô vendo essa oportunidade e eu espero que esse vídeo alcance alguém que precisava ouvir isso, que ajude alguém e que, se você ouviu isso, se você estava precisando, que você tome uma ação. Se você não conseguir hoje, que amanhã você consiga. Ah, tenho vontade de me matricular em um curso, se matricule amanhã. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, vai dar tudo certo. É aí que é gerada a fé, mas através da sua ação, do seu movimento. É isso, pessoal. Então eu volto para falar para vocês depois sobre profissão. Beijo e fiquem com Deus.